Boa noite, teleinternautas, boa noite a todos vocês que acompanham sempre a programação da UpTV. Estamos começando com mais um programa Sim Solution, indo para a sua 10ª edição, sempre trazendo grandes profissionais, grandes especialistas, muito conteúdo, muita informação para todos vocês que são voltados para síndicos e condomínios, que é o nosso público-alvo aqui nesse programa. Estamos aqui com 3 convidados para debater sempre assuntos de extrema importância para vocês que acompanham a nossa programação. Então, vamos apresentá-los, Vamos começar aqui com a doutora Jussara Sartini, ela é psicóloga, especialista em conciliação e mediação e arbitragem. Boa noite, doutora Jussara. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, poder estar aqui colaborando na medida do possível. Ao lado dela, o doutor Manuel Alcides Nogueira, ele que é advogado, tributarista e conciliador e mediador em segunda instância. Muito boa noite, ele está visitando a emissora hoje pela primeira vez. Muito boa noite, doutor Manuel Alcides. Boa noite, Eliana. Boa noite, doutora Jussara, colega de alguns anos de trabalho já na área da mediação, conciliação e arbitragem. Doutor Rafael, um grande colega aqui da Comag Santo André, advogado também conceituado. É um prazer revê-lo aqui. E estar aqui na UpTV é um prazer, essa emissora é simpática, e expor aquilo que vocês quiserem saber acerca da mediação e arbitragem. Muito obrigada. E também ao lado dele, ele que já é quase sócio do nosso grupo aí do elenco, da UpTV, Dr. Rafael Rios, sempre também voltando para nos ajudar, nessa questão da parte jurídica, nesse quadro do Momento Jurídico. Ele, Dr. Rafael Rios, ele que é advogado da Dundes e Rios Advogados. Muito boa noite, Dr. Rafael, e é sempre um prazer revê-lo no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e ainda de estar ao lado de 2 profissionais de alto garbor, como o Dr. Manuel Alcides e a doutora. Muito obrigada. E para vocês saberem qual o tema, a doutora Jussara esteve aí um tempinho atrás. E foi um tema que realmente, doutora Jussara, criou muita expectativa de você estar voltando, porque o tempinho que você esteve deixou aquele gostinho de quero mais, Então resolvemos trazê-la de volta, mas reforçando a equipe hoje, mais do que nunca, aí, trazendo 2 grandes profissionais junto com ela para a gente falar sobre esse tema, que foi realmente de grande interesse de vocês, que foi a parte de mediação e conciliação em condomínios. Como que foi para você, doutora Jussara, o programa, que nós falamos sobre conciliação? O que você achou, o que você gostou? E como que está sendo hoje esse assunto, de grande inovação, na verdade, nessa área de condomínios? Foi muito bom, Eu acho que foi muito proveitoso o programa. Nós estamos somando a um momento histórico no Brasil mesmo, que é a mediação agora, com o novo código, com a lei de mediação, nós estamos fazendo parte da história da mediação no Brasil. E é sempre bom que as pessoas tenham conhecimento e que elas tenham outras alternativas para resolver seus conflitos. Muito bom. Doutor Manuel Alcides, você que atua nessa área de formação de novos mediadores, que você tem, muitas pessoas até teve a pergunta, na última participação da doutora Jussara, o que precisa, para uma pessoa se tornar mediadora, E tem que fazer um curso, realmente, tem que saber como negociar, essa questão dos argumentos, que tem que ser toda a técnica, que tem que ser utilizada. Você hoje trabalha com isso, é isso? Sim, Eliana. É uma história que não dá para se resumir em pouco tempo, mas, em síntese, a atividade da conciliação e mediação, que tem sua raiz lá no mundo velho, na Europa, ela entrou aqui no Brasil nos anos 1800, precisamente 1824, por meio da nossa Carta Magna, na qual ela insere lá, talvez no artigo 61 ou 65, não me recordo, mas que já fala da conciliação. Já fala da conciliação como um meio alternativo ao judiciário. Isso veio pelas ordenações filipinas, enfim. É uma história bem vasta, mas, para resumir, ela que veio sendo resgatada agora nesse momento, depois de 191 anos, Nossa. como forma de desafogar o judiciário. Nós temos aí
no Brasil cerca de 100 milhões de processos encalhados. Meu Deus. E que precisa da iniciativa privada para ajudar também nessa tarefa do judiciário. O mediador que tem o conciliador, que antes, pela resolução 125, já era o suficiente ele ser capacitado para atuar no âmbito judiciário e também na iniciativa privada. Hoje ele já tem uma outra performance, segundo a lei, mediante que fala sobre a regularização dessa profissão, que já está prevista no CPC e também na lei especial da conciliação e mediação. É uma atividade promissora, esses novos profissionais, e que vem ao encontro, né, nesse momento em que nós precisamos tanto, falamos de paz, porque esse é o pano de fundo, né, doutora, da nossa cultura, né? Porque o acordo que se busca, ele é consequência de um diálogo, que o conciliador é esse terceiro facilitador, né? Ele, tanto como conciliador quanto como mediador, como árbitro já é uma outra questão, porque ele vai atuar nos modos que seria no judiciário. Ele vai expedir uma sentença ao final daquele processo. Na conciliação e na mediação, não. As partes é quem decidem, são elas que transigem. O mediador é um terceiro facilitador nessa comunicação. A doutora Jussara, uma colega querida nossa, que atua no Jus Postulando, que é o nosso instituto, ela que está agora numa região um pouquinho mais afastada, em Campinas, é isso, doutora? Isso mesmo. Mas com muito amor, ela trabalhou, ela foi muito querida, ela continua sendo querida no Jus Postulante, e faz com muita eficiência o trabalho dela. Ela que, além de conciliadora conceituada, ela também, como professora, nos deu muita alegria no Jus Postulante. E eu vou deixar um pouquinho para ela falar acerca da conciliação, porque é muito a dizer sobre esse tema. Com certeza, tanto que tem tantos assuntos que nós trouxemos a doutora Jussara de volta aqui, né, para estar debatendo isso com os nossos colegas aqui também na área jurídica. E o doutor Rafael Rios, como que você vê essa questão de tentar minimizar, né, esses problemas, essas situações que acontecem no dia a dia do condomínios? Você acha que esse trabalho que vem sendo feito com a mediação e conciliação, isso vem a contribuir no dia a dia? Sem sombra de dúvida. Acredito que hoje, para o condomínio, para a resolução dos problemas condominiais, não existe melhor fórmula do que a mediação e a conciliação. E por que eu afirmo isso? Porque, como havíamos conversado antes de começar o programa, a relação condominial, a relação de vizinho, perdura, né? São raros os casos que o problema é tão grande que a pessoa se muda em decorrência daquilo. O normal é que exista a continuidade, exista a vivência continuada. E se você leva uma questão para o judiciário, por exemplo, um conflito de barulho ou algum problema com vaga de garagem, o judiciário, além de ser moroso, além de ser caro, no final das contas, ele não agrega valor para a relação condominial e mesmo para quem ganha. É desgastante, né? Sim, mas até mesmo para quem ganha, às vezes, não sai satisfeito com a relação. Uhum. E a conciliação e a mediação, ele traz a conversa, ele traz aí que as duas partes envolvidas, com a ajuda de um profissional como é o Dr. Manuel Cides e a doutora Jussara, a resolverem aquele caso. E a satisfação, geralmente, é muito grande, né, doutora? Não dá para dizer que é 100%, porque, infelizmente, algumas vezes não conseguimos ingressar aí num consenso. Mas, do que eu tenho de analisado na questão do condominial, quando existe a solução é de grande valia para todos, inclusive para o condomínio.
Muito bem. Doutora Jussara, você acha que isso já está acontecendo? Os condomínios já estão buscando esse tipo de profissionais, né, para estar resolvendo essas soluções, inclusive se preocupando em incluir essa condição dentro da Assembleia já para que isso seja realmente, essa arbitragem toda, seja registrada, isso para não ter nenhum tipo de preocupação em relação ao comportamento do síndico e ao condômino? Eu imagino que seria bom que estivesse dentro da convenção de condomínio a cláusula de mediação e de conciliação. Eu não conheço muitos condomínios que já tenham isso, mas a minha experiência no judiciário é que muitos casos vão para o judiciário, e há pouco tempo aconteceu até um caso interessante que eu atendi, que era o cachorro, o barulho do cachorro que incomodava o vizinho. O cachorro foi afastado do lar, e quando chegou para a audiência de conciliação, infelizmente o cachorro já tinha até morrido. Nossa. Então, assim, o judiciário, pela morosidade dele, muitas vezes o objeto já se perde pelo caminho. E quem ficou sem o cachorro, teve que doar o cachorro, teve toda uma história triste no fim, que podia ter sido resolvida com uma audiência de conciliação ou mediação, até dentro do próprio condomínio, né? Que a gente pode ir para o condomínio fazer essa audiência de maneira informal, mas dentro da legalidade, e tentar conversar e aproximar essas partes. Agora eu pergunto, essas pessoas envolvidas nesse conflito, é lógico que elas nunca mais vai acabar a mágoa que havia entre elas. A mediação, ela vem justamente para isso. Condomínio é relação continuada. As pessoas se veem diariamente, nem sempre podem se mudar do apartamento ou da casa, enfim. E isso tudo causa um grande desabor a todo mundo, e poderia ser evitado. Eu imagino e faço força que agora, com a lei da mediação, o novo Código de Processo Civil, essas audiências, os condomínios vão colocando dentro de suas convenções, para que isso já seja previsto e tentado resolver o conflito antes de levar para o judiciário. Doutor Alcides, que seja essa conciliação é possível dentro dos condomínios? Ou ainda está longe de ser uma realidade? Não, plenamente. Ela chegou em boa hora. Aliás, chegou... tem um ditado que fala antes tarde do que nunca, né? Então, assim, até porque nós devemos levar em conta um ditado do nosso imortal Rui Barbosa, né, doutor? Nós somos da área do direito, mas qualquer um de nós, cidadão brasileiro, acho que sabe a importância do Rui Barbosa desde os tempos lá remotos até, e aí vai se perdurar por muito tempo, porque ele falou de coisas atuais mesmo, né? Que sempre ele fala que a justiça tardia não é justiça, né? E esses 3 institutos que nós temos, entre tantos meios de solução de conflitos adequados, hoje não se fala mais alternativo judiciário, são adequados. Esses meios de solução de conflitos, falando agora da conciliação, a mediação e a arbitragem, eles têm uma pequena diferença, são diferenças tênues, mas existem entre a conciliação e a mediação. Aqui na conciliação é para se resolver questões rápidas, onde não se envolvem, ou melhor dizendo, se envolve o vínculo afetivo, né? São questões de causas que têm por finalidade resolver uma questão pontual, onde o conciliador ele pode ser um co-participante desse resultado. No caso da mediação, como a doutora Jussara falou, que a mediação que se aplica ao condomínio, ela é bem pertinente, porque ali existe não um vínculo de parentesco, mas afetivo por serem amigos, serem vizinhos, e aquela relação é duradoura, né? Como ela disse, é uma relação continuada. A mediação ela vem com esse espírito de pacificar esse convívio. Porque o importante da conciliação é que, e a mediação, tal como as duas têm a mesma proposta, é de que resolva as questões de sentimento, e quem vai resolver isso são as próprias partes, que vão, mediante o trabalho do conciliador, do mediador, ele vai diluir esse sentimento, e o acordo sai por consequência.
E o que é que se pretende numa conciliação? Visa o acordo? Visa, a mediação visa, mas visa restabelecer um diálogo. Na conciliação, em ambas as modalidades, todos saem ganhando, porque as partes mesmo decidiram. Não é mediante uma sentença que as partes vão cumprir aquele acordo. Mesmo porque um acordo mal feito, mal construído, mal elaborado, nós não teremos garantia de cumprimento. Então, a mediação, numa relação de vizinhos, principalmente em condomínio, que é bem próxima, ela vem como forma de pacificar esse convívio. Eu acho que um conciliador, mediador, um profissional bem preparado, ele vai poder, digamos, proporcionar a essas partes um convívio pacífico, obtendo um resultado satisfatório para ambas partes, né? Aí vem o jargão. Conciliando, todo sai ganhando. Você acha que... Como é que você vê essa questão da mediação e conciliação no assunto inadimplência, que também é um fator determinante para se haver atritos dentro do condomínio? Para o condomínio específico, eu acho perfeito. Porque, como a gente já conversou em outros programas, o pagamento de condomínio pelos condôminos nada mais é do que uma reposição de caixa, né? Então, o condomínio já gastou toda aquela verba que ele tinha para pagar suas despesas e nada mais está pedindo retorno para os condôminos, para os proprietários, né? Então, quando existe uma inadimplência, quando não existe o pagamento, ele está sendo onerado diretamente nos seus cofres, porque o condomínio não ofere lucro, né? Então, para você ingressar com uma ação judicial hoje, existe uma despesa grande, né? E às vezes leva-se anos e anos até se resolver a questão. Eu acredito fielmente que a mediação e a conciliação podem sim e ajudar muito nessa questão de inadimplência. Sim, é a solução, sem sombra de dúvida. Doutora Jussara poderia explicar melhor, doutora Jussara, você que atua isso diretamente, né, nesse segmento, como que é a atuação do profissional? O que é ser um mediador hoje dentro do condomínio, que é muito importante a gente saber isso. O mediador dentro do condomínio, ele vai escutar as duas partes, é isso que ele faz na prática. É um bom escutador, né? Ouvidor. Ou tem que saber ouvir, né? E à medida que ele vai ouvindo e com as técnicas adequadas, a gente consegue com que as partes se abram e contem até por que elas estão devendo condomínio. É lógico que tem gente que deve porque é um devedor contumaz mesmo, e tem outros condôminos que estão passando por situações de doenças em famílias, coisas muito pontuais e que deixaram de pagar o condomínio por conta disso. Então, eu imagino que o condomínio como todo, que precisa do dinheiro de todos, evidente, porque sobrevive disso, né? Mas ele precisa sentar, pontuar, e se o síndico puder estar presente, também estar presente, porque há casos e casos. Porque a gente fala que uma audiência de conciliação, de mediação, jamais será igual a outra, porque as pessoas envolvidas, as situações envolvidas são de cada qual, não tem audiência igual. O assunto pode ser igual. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Uhum. Nós estamos lidando com seres humanos e, portanto, é subjetivo mesmo. E há casos a casos. Eu já pude participar de audiências que, por causa de doença em família, estava com atraso e que os demais condôminos não se opuseram em pagar um pouco mais da cota até que essa situação passasse. E que depois o próprio condômino voltou a pagar com juros e correção e que ficou tudo bem dentro do condomínio. Mas se isso vai para o judiciário, seria impossível, sem uma audiência de conciliação. Sim. Por quê? Porque não teria se ouvido as partes. É importante se ouvir as partes, para que elas contem o que está acontecendo. Isso foi levado para uma assembleia e a assembleia resolveu resolver dessa maneira. O que é tudo de bom, né? Então, eu
como eu já falei na outra vez, eu sou adepta à mediação e conciliação, acredito mesmo e acho que é uma boa ferramenta, não para tudo, mas para muita coisa. Doutora Alcides, qual você acha que é a principal competência que tem que ter, né, a característica que tem que ter um profissional que lida com essa situação, de ser um mediador? Qual a característica dele? Bom, a doutora Jussara foi feliz quando falou da escuta, que é uma virtude que o conciliador deve desenvolver. E com a escuta você consegue entender a problemática, você vai ouvir ambas partes. Você tem, no momento, chega uma oportunidade de você, digamos, tratar as partes com respeito. Não que no judiciário não seja tratado dessa forma. O problema é que lá não tem essa oportunidade, né? Tudo rápido e a justiça tem que ser célere para que dê conta da demanda. Então vem a conciliação com essa proposta e a mediação. Eu falei desses dois conceitos rapidamente, mas eu gostaria de mencionar sobre a arbitragem, que é uma escolha. Isso pode acontecer, como foi dito aqui pelo Dr. Rafael, dessa cláusula que a gente pode inserir nos contratos de compra e venda de imóveis e qualquer contrato que a gente pode. Só não pode inserir contratos, essa cláusula de conciliação, mediação e arbitragem, principalmente da arbitragem, no que se diz respeito a direitos indisponíveis. Isso, principalmente o direito do trabalho, você não pode firmar um contrato colocando essa cláusula. Também, quando se relaciona a menoridade ou a menor incapaz, você não pode. Nos demais casos, você pode trabalhar com essa cláusula da arbitragem. Mas aí, no nosso caso mesmo, a gente prima sempre para colocar que antes da aplicação da arbitragem, a gente trabalhar com a mediação, com essa possibilidade. E é nessa oportunidade que você vai escutar as partes. Então, essa é a maior virtude de um conciliador, ele ser sereno, ele ser, digamos assim, paciente. Ele tem que ter essa serenidade, essa paciência. É uma virtude do conciliador. O conciliador não quer dizer que ele ali é um frade, mas ele tem que também ter essa fazer virtude, papel D, né? Tem que fazer esse papel. O conciliador mediador, ele não é juiz, mas ele exerce essa função que também é do juiz, né? Isso não é exclusividade do conciliador. É que com a criação dessa figura específica do conciliador mediador, nós estamos falando dele, mas o juiz também deve exercer esse papel, está lá desde os tempos, né, do Código de Processo Civil, o anterior, já fala dessa função do juiz, que é de conciliar antes de levar adiante uma demanda. Agora, com a vigência do novo Código de Processo, ele não faz, mas ele encaminha para o conciliador. E esse conciliador tem que estar preparado, não só capacitado, mas com esse espírito de pacificar os conflitos. Então ele tem que ter realmente essa virtude. E tem que ter um equilíbrio assim, emocional muito grande, a serenidade, né? Porque ele não pode se envolver emocionalmente. E aí ele tem que seguir os princípios. Tem que saber ponderar do bem. Conciliador, que é a imparcialidade, né? Respeitar a vontade das partes, manter a firmeza, né? Para que haja empatia também de ambas as partes. Ele não pode atribuir, digamos assim, algum benefício, mesmo que sutil, a alguma das partes. Então ele tem que estabelecer essa confiança, tem que ter essa empatia e as partes têm que estar seguras de que ele está diante de uma pessoa íntegra, imparcial, né? De uma pessoa imparcial, dotado de credibilidade. Doutor Rafael, você consegue passar para quem está nos assistindo que não conhece bem um leigo, como que você pode diferenciar uma arbitragem de uma mediação? Como que a pessoa pode diferenciar isso? Como o doutor Manuel Alcides acabou de mencionar, arbitragem, se eu tiver errado também, acho que eles sabem melhor do que eu, tá? Vocês me corrijam, por favor. Arbitragem seria um juiz privatizado. Podemos falar assim? Né? Podemos. Um juiz privatizado, né? Porque a gente tem o juiz do fórum, que é um juiz público, né? E o árbitro seria um juiz privatizado, onde as partes, em algum momento, num contrato ou numa convenção,
convencionaram que essa pessoa, em caso de litígio, venha a resolver a lide, né, a pendência. E, enquanto a mediação e a convenção seriam para casos onde o doutor mencionou novamente, tentar solucionar de forma amigável, né, tentar não que essa solução não possa virar um contrato entre as partes, né, mas inicialmente é algo que todo mundo, inclusive o conciliador, opina para se resolver, para se entrar num comum acordo. Né? Chegou no finalzinho do nosso quadro, né? Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para todos os que estão nos assistindo. E para entender mais sobre isso, existe, se você desse alguma dica assim, de algum site, de algum local que eles pudessem buscar mais informações sobre isso? Informações sobre o condomínio? A questão da mediação. Da mediação. O próprio site do Conselho Nacional de Justiça, o site do ENAM, todos eles têm informações são órgãos básicas, são órgãos públicos que têm tudo isso disponibilizado. E sempre procurar, né, como eu já falei no outro programa, contratar profissionais devidamente capacitados. Assim como o Dr. Alcides falou, que o mediador precisa ter paciência, tem que ter um certo perfil de personalidade, ele precisa ser devidamente capacitado para que, com as técnicas que existem e que funcionam, ele possa chegar à melhor solução para as partes. Né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutor Alcides, suas considerações finais, por favor? Eu acho que fiquei devendo aqui, por dever de ofício, eu vou complementar o que estava dizendo o doutor Rafael. Teve a missão de demonstrar a diferença entre a mediação e a arbitragem. No caso da mediação e da conciliação, o que se produz ao final é um termo que as partes se comprometeram ali, bem, obedecendo o acordo que foi feito. A legislação, né, as leis vigentes, que esse termo ele tem força de lei, não cabe recurso, não cabe mais nada, está decidido, acabou. Na arbitragem, da mesma forma, só que é uma decisão proferida por um árbitro, um equivalente a um juiz, só que na iniciativa privada. Essa sentença também tem força de lei. Constitui também um título executivo, extrajudicial também. E aqui vai minha mensagem, né, porque realmente, com esse espírito de mediador, eu diria que é o que vai realmente nos trazer uma certa tranquilidade, não só para a celeridade da justiça, mas também como um convívio social. Né? Em especial, eu quero deixar aqui essa mensagem para nós que somos condôminos, eu também me coloco dessa forma, eu recomendo que prime pela conciliação e a mediação, e também a arbitragem, se não houver possibilidade dessas duas modalidades anteriores, como forma pacífica de atender na cultura da paz. Muito obrigada, viu, doutor Alcides, pela sua visita, hoje pela primeira vez na UPTV, e por contribuir com o seu conhecimento. Doutor Rafael? Foi até um termo que era usado, né, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, conciliar é legal. Né? Foi de uma semana de conciliação. Olha só que legal. Conciliar é legal, então eu aconselho realmente a todos tentarem buscar esse caminho. Buscar o caminho da conciliação. É o mais rápido, mais simples, mais barato. Né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, com profissionais da melhor categoria possível. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esse é o momento jurídico, né, que vocês tiveram aqui no programa Sind Solution. E fiquem sempre ligados, todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui na UPTV.
Boa noite, internautas, e nós aqui voltando com o programa Sind Solution. Agora nós estamos aí trazendo, né, uma convidada especial para a gente debater junto com o André, que está representando vários síndicos. Boa noite, André, primeiramente. Obrigada pela sua participação, por favor. Boa noite, Liliana. Mais uma vez aqui representando os síndicos. Agradeço a oportunidade que a UpTV sempre está dando para a assessoria condominial. E lembro, síndicos, por favor, venham participar conosco. O programa aqui é feito para você. Obrigado, Liliana. É isso daí, André. A gente está realmente reforçando o convite para vocês, síndicos, zeladores, subsíndicos, né? Vocês que querem participar do nosso programa, é só falar com o André, que o André ele está agendando aí a visita dos síndicos e participação de vocês no nosso programa. Aqui ao meu outro lado, Mauro Andrieta, ele que está apresentando comigo o programa hoje. Muito boa noite de novo. Boa noite aos nossos convidados, boa noite aos nossos amigos telespectadores. E é isso que o André falou, é importante. O nosso programa só existe para fazer da sua vida, da vida do síndico melhor, né? Então, pode participar com a gente. A Liliana vai dar entrar em contato conosco, ou através do André, da assessoria condominial, ou diretamente no nosso site, né? Isso mesmo, participe, @uptv.com.br, super facinho, né, para você participar mesmo. E vamos apresentar a nossa convidada dessa noite, que é a Rose Lima. Ela que é especialista em terceirização e também atua como síndica profissional, então ela tem muito a dizer essa noite. E o tema que nós escolhemos aqui para ela debater com a gente é segurança em condomínios e os cuidados com a contratação de funcionários. Então, muito boa noite, Rose, e obrigada pela sua presença hoje. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite, André. Também agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Falando um pouquinho aí de contratação, mão de obra, segurança, que realmente é o grande problema dos condomínios, é a conta maior do condomínio, é mão de obra. Então é muito importante debater esse assunto e eu agradeço a oportunidade. Pois é, gente. E aí, nós entramos num assunto polêmico, né? Todo problema, né, que é de um assalto num condomínio, né, parte de uma negligência qualquer, né, principalmente do próprio condômino, né? Então, você tem vários aspectos para minimizar esse problema, que nós vamos falar agora, mas o recado é direto para você, síndico, que vai colocar as regras dentro do seu condomínio para você normatizar a ação dos condôminos, para minimizar qualquer tipo de acesso, se não eliminar, pelo menos deixar que seja mais difícil, dificultar um pouco, né? Porque não está fácil, né? Não. Na verdade, assim, o que é muito importante, que os condomínios, eles investam em treinamento e criem normas e procedimentos, mas normas e procedimentos sustentáveis para a segurança, tá? É importante que os moradores conheçam essas normas e procedimentos. O morador, ele tem que também ter conscientização do que é segurança. Então, assim, geralmente o morador, ele quer segurança, mas ele não quer ser incomodado. Ser incomodado é o quê? Chegou o meu irmão, chegou uma visita sua, você não quer que te avise. Sua visita entra direto. Mas você coloca em risco a vida de todos os outros moradores. Então, esta conscientização por parte dos moradores é muito importante. Existe um índice muito alto de roubo aos condomínios, porque roubar condomínio é rentável para o ladrão. E a gente estava conversando, viu, gente? Tem um aspecto particular do roubo em condomínio, o assalto em condomínio, porque ele é tem uma logística, existe uma preparação muito grande. A Rosa estava me contando que é muito caro para os ladrões planejarem um assalto a um condomínio. Então, eles planejam com muita antecedência, com muitos detalhes, muitos informantes, eles contam, sabem a tecnologia que você usa. Ele não é que nem um assalto a um carro, alguma coisa, o cara, vou assaltar e pronto. Não, ele está preparado para entrar dentro da sua casa. E é isso que a gente tem que minimizar. Exatamente. Assim, existem estudos, né, que um assalto a um condomínio, um arrastão a um grande condomínio, ele custa algo em torno de 30 a 40 mil. Tá? Porque tem aluguel de armamento, existem também os funcionários, as pessoas contratadas para fazer isso. Quando você fala de arrastão,
você consegue inibir um arrastão, sim, dentro de um condomínio. Quando você tem a sua segurança, o seu porteiro, o controlador de acesso, quando eles são bem treinados, você consegue inibir. Tá? O próprio bandido já sabe, é mais difícil entrar aqui, porque além de ter o homem ali, eu também tenho equipamentos de segurança. Então, eu tenho concertina, eu tenho cerca elétrica, e tudo isso também ajuda muito na segurança. Tá? Na verdade, porque o bandido, né, a quadrilha, ela é especializada, no momento que eles se especializam, hoje em dia é engraçado, eles também vão ver, eles vão preferir aquele condomínio que não está preparado para eles. Claro, quanto menor o risco, melhor para eles, né? Então eles vão, tudo isso tem que ser visível, né? E usar o material humano junto com a melhor tecnologia, porque acredite, é um investimento que vai lhe poupar muita dor de cabeça, muita grana, né? Porque quando eles entram, eles não estão ali à toa, eles estão entrando para levar mesmo. E uma ocorrência mais grave, que é a saúde das pessoas envolvidas dentro desse condomínio. Né? Sem dúvida. E tem algo que os síndicos não sabem, poucos sabem. O síndico é responsável criminalmente pela segurança do condomínio. Tá? Então, quando se fala isso, o síndico assusta. Sim, é para assustar mesmo, porque você tem que tomar muito cuidado com que empresa, se você vai terceirizar, qual é a empresa que você vai contratar para colocar lá no seu condomínio? É uma empresa que recolhe seus impostos? É uma empresa que paga direito dos seus funcionários? É uma empresa que checou a vida pregressa dos profissionais que estão no seu condomínio? Porque, às vezes, a própria informação vem da própria empresa, né? Exatamente. Ou de um funcionário dessa empresa. Quer dizer, que não tem um antecedente criminal, não tem todo um cuidado com essa seleção, acaba virando o próprio informante, né, da quadrilha. Sim, e às vezes o profissional também, às vezes ele não informa por maldade. Às vezes ele acha muito legal, é importante ele contar para o amigo dele que onde ele trabalha tem um aporte. Tá? Então ele vai contar, ele trabalha num apartamento que os patrões dele saíram do Brasil, foram viajar, mas que eles têm muitas joias e tudo mais. Então, e isso às vezes não é por maldade. Acontece sim. Você tem os informantes, claro que tem, né? E isso é muito perigoso, mas você também tem aquele seu profissional que está lá dentro da sua casa, que está vendo tudo que você tem e acaba contando onde mora. André, queria te fazer uma perguntinha. Você como... bom, eu não preciso dizer, você trabalha aí com vários condomínios de São Paulo e eu imagino que você deva se deparar com várias situações curiosas e problemáticas, como, por exemplo, um assalto em condomínio. Já deve ter acontecido algumas vezes em alguns condomínios, né? O que você vê de mais problemático? Você que está acostumado a entrar, sair e tal, onde que está o pecado desses condomínios? É muito problemático esse assunto e muito instrutivo também, porque nós temos que ver que o assalto e toda a parte de roubo, ela está dentro, não só fora, mas também dentro do condomínio. Nós temos uma situação dentro do condomínio em que o próprio assaltante, ele é dentro do condomínio, ele mora no condomínio. Ou pelo menos o informante, né? Não, mas assaltante mesmo. Há um tempo aí, a filha do proprietário de um apartamento da cobertura deu a facilitação de toda da entrada dos assaltantes e roubaram todo o condomínio. A própria filha do morador, dono da cobertura. Isso é uma situação, um fato verídico, um fato que a gente está dentro do condomínio sempre, e foi documentado pelas TVs e tudo. Então isso é muito preocupante, e é uma pergunta também que eu quero fazer para a Rose. Né? Quando isso acontece, quando o bandido, né, ele é do condomínio, ele se associa a pessoas fora do condomínio e facilita a entrada dessas pessoas sendo conivente com isso. Como é que o síndico deve abordar o morador, o proprietário desse condomínio, desse apartamento? Como ele deve abordar e conversar com
com o inquilino, ou então com o morador, o proprietário, ou até mesmo esclarecer essa visão de não trazer pessoas desconhecidas para dentro do condomínio. Bom, André, você pegou aí agora numa questão complicada, né? Coitado dos síndicos, realmente isso é muito complicado. Vamos lá. Síndico não tem poder de polícia, né? Então ele não pode proibir uma visita de entrar no condomínio. Uma vez que você autorizou a entrada, ela é sua visita. O que é que o síndico pode fazer no caso de uma suspeita? Tá? Ele pode pedir para o ronda, ficar mais atento, andar mais pelo condomínio todo. Isso ele pode fazer, sim. Tá? Agora, depois do fato acontecido, aí você vem com a punição para a unidade e a medida cabível que a polícia irá tomar também. Tá? Mas, uma vez que o morador autoriza a entrada, não tem como ser proibido. Tá? O morador autorizou, se a pessoa vai entrar. É claro que o que a portaria vai fazer? Vamos tomar um cuidado especial, anotar nome, RG de quem entrou nessa unidade, uma vez que existe uma suspeita. Tá? Mas isso não tem como proibir. E outra coisa, né, o condômino tem que entender, a situação não é só do síndico. Nós estamos falando de uma situação de grupo. Os assaltantes entram, às vezes, em operações de guerra. Teve um condomínio horizontal recentemente, agora na Granja Viana, também de alto luxo, que é uma operação de guerra que eles fazem. Entraram com 6 carros, é uma coisa louca e tal. E é muito importante que vocês entendam que, às vezes, eu sei que é muito chato, você convida uma visita e você tem que perder aquele tempo de identificar, mas é uma maneira de você reprimir, né, a ação desses bandidos. Você ter entrando uma pessoa de cada vez, não entra aquele batalhão de gente. Quer dizer, você está ali, o cara está prevendo que vai vir pessoas lá, foi conivente, né? Tá, mas conivência, então dá uma lista de nomes, né? Porque também, a hora que entrar esse povo com aqueles nomes todos, a pessoa que está lá certamente vai ser implicada. Ela que deu o nome da quadrilha inteira para entrar, quer dizer, se você tomar esse cuidado, ela não vai querer se comprometer. Ela vai querer falar que não sabia. Mas como você não sabia? Você deu o nome RG de todo mundo? Como é que você, né? Então fica mais difícil, você vai tomando essas providências para ir minimizando. O cara vai preferir estar em outro condomínio, né? Melhor, né? Mas agora, Mauro, teve outra passagem dentro do condomínio, que foi aqui em Santo André, um condomínio que também teve um assalto cinematográfico, como a Rose falou, um assalto cinematográfico em que souberam que dentro tinha um condenado da operação da Polícia Federal, se vestiram todo de policial federal, entraram no condomínio, ficaram 3 horas, fizeram a limpa. Fizeram a limpa em incrível, tudo, né? Foi aqui. Eles são criativos, viu, gente? São criativos. São criativos. Além de fazer a limpa, tomaram café na casa de uma moradora, apertaram a mão do síndico e só depois que eles desceram que falaram que era um assalto. Depois de ter feito a limpa em tudo. Então, realmente, o que a convidada do programa está aqui esclarecendo é para ouvir, anotar e fazer uso de todas as dicas que o Cindy Solution tem para dar. E eu vou dizer uma coisa. Estávamos falando do cuidado, né? Da contratação e da normatização das regras de funcionamento do condomínio, né? Que você... Por onde se deve começar? Quer dizer, montou-se um condomínio e eles vamos fazer isso funcionar, tentar minimizar o problema. Quais são as dicas, quais são a sua receita para que a gente não fique tão visível, não seja tão exposto como a gente costuma estar? Bom, vamos lá. A dica é o seguinte: investir em mão de obra, investir em equipamentos, tá? O síndico ele pode escolher tranquilamente se ele quer uma mão de obra própria, registrado pelo condomínio, não tem problema, ou se ele quer uma mão de obra terceirizada,
Tá? Qualquer um dos casos, ele deve fazer uma checagem da vida dos profissionais. Se for mão de obra terceirizada, checar muito bem quem é a empresa. E exigir deles que tenha o registro dos funcionários, né? Sim. Na verdade, assim, ele tem que exigir e fazer cumprir. Então, a empresa terceirizada mensalmente deve mandar cópia de todos os registros, cópia de recolhimentos, cópia de todas as guias, junto com nota fiscal, tá? Outro detalhe importante, não é contratar e deixar, é treinamento contínuo, tá? Então, assim, existem hoje no mercado muitas empresas que dão treinamento para funcionários dos condomínios. Não é só a terceirizada que faz isso. O próprio Senac tem um treinamento muito bom, tá? Então, assim, procure empresas idôneas que tem no mercado, empresas que não vendem nenhum produto, ela vende o treinamento. Dá treinamento para os funcionários. Faça uma palestra de conscientização para os moradores, importantíssimo. O morador tem que se conscientizar, ele não tem que se assustar, ele tem que saber que ele é responsável. Ele tem que envolver o morador, né? Ele tem que estar envolvido para sentir o peso da responsabilidade também, né? Sim. Porque todos nós somos responsáveis por uma parte desse negócio. Sem dúvidas. Festas. É importante que o morador deixe uma lista atualizada de todos os participantes das festas. Então, assim, você vai ter uma festa no seu apartamento, alugou o salão de festa, churrasqueira, deixa a lista dos convidados na portaria, tá? Porque senão o que acontece? O morador não deixa a lista, chega na portaria, vem para a festa, entra. Então, você coloca a vida de todos do condomínio em risco. Isso também é muito importante. Outra dica, morador, quando sair do seu apartamento, fecha a porta. Quem mora em condomínio, gente, não fecha a porta do apartamento, tá? Você fecha do seu? Isso era uma prática mesmo de muitos moradores. A gente via isso, eu não fazia isso, mas a maioria das pessoas fazem. Adolescentes, filhos, né? Os filhos fazem muito mais isso, porque os filhos não têm tanta preocupação. Acho que, deixa, né? Tudo bem. Os pais até têm mais uma consciência maior, assim, de deixar ou não aberta ou fechada a porta, mas os filhos, vou lá embaixo, vou no parque, daqui a pouco eu volto, né? Daqueles 5 minutinhos que deixa aberto, pode acontecer alguma coisa, né? E os pais deixam aberto justamente quando tem que ficar dando chave para os filhos, etc, acaba deixando aberto. Quando tem que ficar sendo incomodado com a campainha e tal. Mas são alguns procedimentos que podem, hoje em dia, essas festas, essa molecada, os adolescentes que dão festas, tal. E você vê, aí tem um outro perigo, né? Porque você não tem a lista dessas festas, tem que ter um controle melhor de tudo isso, né? Sim. E o que acontece? Quando um bandido entra dentro de um condomínio, a primeira pessoa a ser rendida é o zelador. Tá? Por quê? Porque o zelador tem acesso a tudo, livre acesso a tudo. E geralmente o que eles fazem? Eles sobem com o zelador nos apartamentos e o zelador aperta a campainha. Então, assim, você olha lá no seu olho mágico, você vê o zelador do seu prédio. Você vai abrir a porta para ele, né? Então o zelador fala, nós estamos com um problema, ele vai abrir a porta. Você abre a porta para o zelador e é um bandido. Então, assim, o zelador, ele não precisa ir na sua porta. Se tem um problema no seu prédio, ele chama pelo interfone. Ele interfona no seu apartamento e te avisa. Mas essas regras, elas precisam estar claras, né? Por isso que precisa envolver os condomínios. Você já sabe que se o zelador está na tua porta, tocando tua campainha, alguma coisa está errada, né? Então, se a pessoa tiver conhecimento, todas as pessoas participarem, fica muito mais fácil, né? Gente, tecnologia está aí para isso, né? Você juntar, não deixar, como eu estava conversando antes contigo, quer dizer, não deixar a tecnologia pura e simples, porque a tecnologia falha, né? Você tem que ter ela substitui a mão de obra, então você reduz o seu custo em mão de obra. Você pode contratar uma mão de obra mais especializada, porque é uma quantidade de mão de obra menor, porque a tecnologia está te dando essa possibilidade. Você juntar esses dois componentes, você vai ter certamente uma segurança melhor no seu condomínio e você vai, de cara, a médio e longo prazo, fazer uma baita economia, mesmo que você não aconteça, e a gente reza para que isso não aconteça, nenhum tipo de incidente no seu condomínio. Seja ele corporativo, seja ele residencial, todo cuidado é pouco. Nós estamos numa época onde as pessoas elas se planejam para fazer essas coisas, né? Não é mais são profissionais também, né? Então a gente tem que tratar isso com profissionalismo.
Certo? Exatamente, porque o que acontece? O bandido, o invasor, ele usa a inteligência para entrar no condomínio, né? Ele planeja, ele estuda e ele tem tempo para isso. Na verdade, essa é a profissão dele. Então, ele tem tempo para fazer esse estudo. Então, é muito importante, sim, investir em tecnologia, condomínios que têm biometria, né? Isso é muito bom, porque facilita também ali a checagem do porteiro, né? E isso também traz mais segurança. Aquela outra situação, geralmente, o que é que os condôminos acham? Que a portaria é o meu local para guardar tudo. Então, eu guardo chave, tudo que chega eu guardo na portaria. E eu quero também passar a falar com o porteiro, então ficar encostadinho. Gente, o porteiro está ali para fazer atendimento. Ponto. Não é para guardar nada e também não é para tomar cafezinho, nem comer um bolinho que vão lá à tarde levar para ele. Isso atrapalha o trabalho dele e deixa a segurança do condomínio em risco. Bom, Diana, mais uma vez, um assunto importantíssimo para vocês. Que a nossa missão aqui também é conscientizar vocês moradores e síndicos também para esses fatos que ela colocou aqui. Então, só queremos agradecer. Eu queria suas considerações finais, por favor, Rose. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? Me coloco à disposição de todos, o que precisarem, qualquer dúvida, estou às ordens. E assim, foi muito bom, é sempre muito importante poder esclarecer e também deixar as pessoas um pouquinho mais atentas à segurança. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Isso, participe@uptv.com.br. André, por favor. Bem, eu agradeço mais uma vez, agradeço Mauro, agradeço Liliana, agradeço a Rose, agradeço aos síndicos e agradeço a toda a equipe da UpTV. Quero deixar um abraço aí para você, Mauro. Obrigada pela participação do programa especial de hoje. E que vocês sempre continuem acompanhando, né, o nosso programa todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui pela UpTV. Fiquem sempre ligadinhos aí, porque com certeza informação é aqui no programa Cinto Seu Luxo. Nosso programa aqui na UpTV. Eu apresento agora para vocês. Ela é a Milena Rodrigues, ela é a diretora comercial da Remover, uma empresa realmente muito renomada no segmento, e ela vai falar sobre a Remover, as novidades que a Remover tem em equipamentos de limpeza. Muito boa noite, Milena, e quero agradecer, né, a sua disponibilidade de estar vindo aqui, especialmente no programa UpTV aqui. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer a Remover aqui para vocês conhecerem e dar algumas dicas também para os condomínios. Nós trabalhamos com alguns equipamentos inovadores na área para condomínios, na área de limpeza. O nosso carro-chefe é a nossa máquina de remoção de chiclete, que é a Remover System. Ela faz não só a remoção de chiclete de 4 a 5 segundos, como também ela utiliza apenas 3 litros de água e funcionando no período de 40 a 50 minutos. Também atua em outras áreas de limpeza também, como a limpeza de rejunte, pós-obras, mancha de graxa, mancha de óleo, mancha de tintas, rejuntes, banheiro. Então, assim, não só na remoção de chiclete, que é uma sujidade muito difícil de ser retirada, né? Como também outras sujidades mais pesadas. Bom, ela só deu uma introdução aí geral da empresa, você vê que não é pouca coisa, né, Mauro? Exatamente, esse bloco, principalmente, que esse bloco ele vem dar umas dicas assim, bacanas, para algumas coisas assim,
por exemplo, o chiclete, que é o carro-chefe dela. A gente que trabalha com condomínio, com construção, você tem infinitas coisas que enchem muita gente, mas o chiclete realmente perturba. E essa máquina resolve esse problema, né? Pelo que a gente está sabendo. Sim, ela trabalha com ação térmica, química e mecânica, né? A gente fala que ela utiliza vapor, a térmica, que seria o detergente, que é um biodegradável, e a mecânica, que seria a escovinha junto ao operador. Então, com essas 3 funções que ela faz a remoção do chiclete de 4 a 5 segundos. É muito rápido e o funcionário não coloca muito esforço, diferente daquela espátula que ele fica agachado, que ele tem que colocar toda a força para poder retirar e não retira 100%, acaba sempre ficando a mancha. Com a máquina, ele vai remover o chiclete 100%, formando uma areinha e não volta a grudar. Inclusive, ainda limpa o piso. Serve para qualquer tipo de piso? Qualquer tipo de piso. Poroso, liso? Sim, qualquer tipo. Enfim. Inclusive, nós temos 2 tipos de escova. A escova de aço, que é para pisos mais rústicos, que é esse poroso, qualquer outro tipo. E a de nylon, de Tynix, que a gente utiliza para carpetes também, que carpete tem uma grande dificuldade para entrada de shoppings, para salão de festas. E no carpete também fica com... No carpete ele também sai e não deixa mancha. Porque parece que são coisas que, imagina, a gente não dá muita importância, mas acaba se tornando uma dor de cabeça que intransponível, né? É um tipo de mancha chata de tirar, uma coisa e que envolve um esforço humano muito grande com resultados muito ruins, né? Por isso que uma máquina dessa, essa automatização, a tecnologia, ela vem para resolver esses problemas que as pessoas não são muito ligadas, né? Com certeza. E eu tenho os clientes que falam para mim, Milena, a fachada da minha empresa ou do meu condomínio é como se fosse o sorriso. Você tem que estar com o dente branco, estar com o dente correto. Então, não, é o seu sorriso, é a primeira coisa que o meu cliente vai ver. As pessoas que moram aqui, eles gostam de ver o lugar que eles estão, que eles passeiam, que eles têm a área de lazer toda limpa. E é difícil, por mais que você limpe o chão e ainda tiver chiclete, aquela sua limpeza não vai aparecer. O problema, gente, que é o sorriso, as pessoas mascam o chiclete para melhorar o sorriso, jogam no chão, não pode jogar no chão. Joga no lixinho, né? E aí vai... Essa é a dica mais importante. Exatamente. Porque senão vai ter que contratar a empresa da... O ideal é que a máquina dela trabalhe menos, né? Porque, como ela falou, a aparência, a porta de entrada, que é a recepção, pode ser um condomínio corporativo ou um residencial, cara, fica muito chato de você ver aquelas manchas de chiclete, cada uma de uma cor, que depois todas com pretas, e não sai nunca mais. Aquilo é horrível. E o que eu achei mais legal, assim, que que ela vem trazendo, inovando aí, né, nessa questão de limpeza, é que é uma tecnologia nacional, né, e é surpreendente, porque e tem eficiência, né. Nós estamos falando, a tecnologia bem aplicada, bem usada, é bacana, né, e você tem outras linhas, né, de equipamentos, né? Sim, nós trabalhamos com equipamentos bem inovadores, né? A gente tenta trazer a solução para os nossos clientes e uma coisa mais rápida. A gente trabalha também com varredeira de escada rolante. É uma máquina que ela varre e aspira a escada rolante. Então, o funcionário também não tem necessidade de ficar colocando força para ter o perigo de molhar a escada e ter um dano maior, né, nessa limpeza. Então, a máquina ela trabalha só com aspiração e ela varre e aspira. Então, nesse processo... Aqueles ranhurinhas, aquelas coisas de escala rolante que fica... Deve impregnar horrores, né? Sim, com certeza. No degrau da escala rolante, aquilo tem aquelas ranhurinhas. Sim, ali, muita poeira, óleo da própria máquina mesmo, né? O chiclete do sapato de alguém às que vezes... passou ali, inclusive, né? E aí vai entrando aquilo, e essa máquina, ela entra nessa... Isso, ela varre e aspira, ela vai tirando toda a aspira. Tem um saco dentro da máquina que ele vai levando toda a sujidade para dentro da máquina, né? Então... Sujidade, um nome bom, né? Sujidade, olha só. Eu nunca chamei sujidade. Aprende, né? Sujidade. Sim, Solution também é cultura, gente. Sujidade é bacana, né? Então, e essa máquina, que outras máquinas que você tem? Eu tenho também o secador de piso, né? Para áreas, principalmente para a área de lazer também, que às vezes você faz uma limpeza numa chuva também, às vezes as pessoas querem entrar e está muito molhado, você coloca o secador de piso, ele vai fazer a secagem muito mais rápida, né? Temos também o carrinho funcional, ele é único no mercado, ele é inovador também, foi uma ideia de um cliente nosso.
Ele é um carrinho funcional automatizado, de acordo com a necessidade do cliente, tendo também aeroportos. Então, cada cliente ele tem a sua necessidade. A minha área é automatizar. O carrinho eu vou buscar no mercado para poder trazer para o meu cliente. Sabe que o equipamento desse tem na verdade, um investimento muito grande e que você tem, no caso, a empresa, ela traz também essa facilidade de você poder locar ou vender, dependendo do investimento que precisa ser feito. Como que funciona isso? Isso, nós temos assim, no começo nós tínhamos apenas a indústria, né, industrialização e venda do equipamento, e com o decorrer da necessidade dos nossos clientes, às vezes não tem tanta demanda para esse tipo de serviço, então nós temos também a solução de locar. Os clientes entram em contato conosco, eu vou até o cliente, faço uma apresentação para verificar se realmente o meu equipamento vai atender a necessidade do cliente, faço um teste sem custo, totalmente sem custo para o cliente, né? Nós vamos lá, faço o teste e depois de aprovado, o meu cliente acaba locando comigo, né? Eu vou até ele, ensino, né? Mostro para ele, vejo a sustidade que realmente ele tem para eu poder atendê-lo, né? Se realmente eu conseguir atender a expectativa dele, ele acaba locando. Se não, porque não são todas sujidades, né? Mas a maioria a gente consegue reverter, sim. Quais os outros tipos de sujidades que também são difíceis de remoção, Milena? A gente tem muita dificuldade também quando tira carpete, aquela cola que fica, aquela cola. Impregna, muito difícil. Graxa também. Graxa também, às vezes mancha de óleo em estacionamento, tem bastante. Limpeza de rejunte para banheiro, às vezes tem uma piscina que tem umas pedras também na piscina, acaba ficando mais escura, você consegue clarear a pedra também com a máquina. As madeiras porosas estão sempre mais difíceis de limpeza. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer também, completando um pouco o assunto anterior. Você falou que as pessoas nos procuram. Vocês não têm distribuidores, é direto com vocês? Sim, eu tenho alguns representantes, né? Tenho representante aqui em São Paulo, tenho representante em outros estados também, porque nós atendemos a nível nacional. Para alocação, somente no estado de São Paulo, porque eu consigo dar mais... Eu consigo atender, né? Tenho uma assistência, tudo com o meu cliente, né? Em outros estados já não consigo ter esse mesmo atendimento. Então, eu consigo atender o cliente aqui no estado de São Paulo, eu mesma, fábrica, sou o departamento comercial, nós vamos até o cliente junto com o técnico para fazer os testes. E me diz uma coisa, final de obra. Isso daí é uma coisa medonha. Condomínio, a gente faz o condomínio, fica, né? E aí você tem pedaços de coisas desde o primeiro, da fundação na obra, né? Então, você precisa de uma boa empresa, né? Acabou o condomínio, eu preciso entrar com uma equipe. Vocês entram com uma equipe de limpeza ou vocês como é que você funciona? Você loca equipamento para a minha equipe? Sim, eu loco o equipamento para a sua equipe. Eu não tenho equipe de limpeza, eu não tenho mão de obra. Eu loco, eu faço o treinamento, dou o treinamento para a sua equipe. Então eu não faço esse trabalho. Então eu separo uma equipe de limpeza. E porque as empresas de limpeza, sabe, gente, é uma coisa que é uma outra dica que eu vou dar. A gente está acostumado com obra. Você escolher uma boa empresa de limpeza é tudo na vida de uma entrega boa de obra. Porque você tem a empresa que realmente te entrega uma obra limpa e você tem aquela empresa que espalha a sujeira pela obra toda. Então, às vezes, a dica que eu dou é que às vezes é melhor você contratar uma equipe de mão de obra, né? Orientado pela empresa, no caso dela, mas orientado por uma empresa de sua confiança, e locar esses equipamentos, que são equipamentos que são mais eficientes. Por exemplo, o que acontece se uma máquina dessa para, por exemplo? Ela quebrou. Boa. Acontece. Sim, acontece. Eu trabalho com máquina backup. Todas as minhas entregas para locação, inclusive venda e locação, eu faço uma entrega técnica. Eu vou junto com o técnico, pego o supervisor da limpeza, faço um treinamento, vou nos lugares que ele vai fazer o trabalho, né? Oriento, fico com ele para depois falar, não, agora você pode utilizar a máquina. Só depois disso que a gente deixa no local, né? Como é que vocês falaram que vocês trabalham com backup? Vocês levam 2 produtos para o local?
Não. Deixa disponível, pelo menos? Eu sempre trabalho para locação, eu tenho uma máquina que eu deixo o cliente, se deu algum problema para o meu cliente, eu tenho essa máquina backup, ele me liga, falando, não, eu retiro a máquina que está com problema e deixo uma outra com ele. Tá? Eu não deixo duas com ele, eu deixo uma só, Sim, mas ele tem o prazo de 24 horas para poder fazer a troca para ele. Inclusive, se ele locou por 30 dias, esse período que ficou parado, eu vou deixar mais os dias com ele. Tudo é combinado, Sim, né? claro. Então, eu falo, Milena, para esse evento, eu vou precisar da máquina 24 horas, o que você consegue fazer para mim? Se eu conseguir, deixo duas máquinas. Se eu não tiver para deixar para ele, eu já deixo uma lá na empresa. Se tiver algum problema, eu faço a troca também. A gente não deixa o cliente na mão mesmo. Você tem equipamentos também, Milena, que façam limpezas específicas para piscinas? Existe algum equipamento próprio para isso ou não? Para piscina, a gente trabalha com a máquina Remover System, mesmo que ela para clarear as pedras e para limpar também as bordas, né? Que às vezes ficam limo, Isso. tem bastante Às sujidade vezes em volta. não né? é muito usada, de Sim. repente a piscina e precisa de uma limpeza geral. Sim. Vocês trabalham muito essa com máquina. limpeza pontual, né? Sim, porque é bem pontual. existem dois tipos de... Quando você tem um problema, meu amigo síndico ou zelador, você tem que analisar o problema, você tem que saber o que está acontecendo para você poder quantificar, dimensionar o tamanho da solução. Então você tem lá uma área de piso gigantesca, você vai ter uma limpeza com outro tipo de equipamento próprio de alta performance para grandes áreas, e você tem manchas de óleo pontuais em garagem, já é o equipamento específico que eles produzem. Então, o mais importante de tudo isso, já mais uma diquinha, né, que é você analisar o que você tem, saber qual que é o seu problema, é muito importante. Ter um profissional que analise o seu problema. Por exemplo, um representante dela vai dizer para você se você pode ou não usar esse determinado equipamento. Dicas, Olha, eu sei né, que eu adorei essa dica hoje, porque realmente é um assunto que a gente nunca trouxe, foi uma inovação até para nós aqui no Sind Solution, né, mostrar que existe esse serviço, né, existem empresas que atuam nessa área e que realmente para o síndico hoje não vai ficar mais na mão, né, você está trazendo a solução aí para todo mundo. Né? Eu fico feliz que a gente produza coisas interessantes aqui no Brasil. Então tem essa dica, né? O chiclete. Agora temos uma solução. Não tem mais para esse problema. E também outras sujidades. Isso mesmo, muito obrigada, Milena, pela sua presença hoje, né, de ter vindo tão longe aí de Sorocaba, especialmente para essa noite especial, né, da nossa gravação. E fica as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? E quem quiser mais informações é só entrar no nosso site www.remover.ind.br. Muito obrigada. E aí, adeus chiclete, né? Obrigado, viu, menina? Obrigado por estar aqui conosco, veio de longe para dar essa dica para você. Aguardem e nós voltamos já já. Boa noite, teleinternautas. Vocês que já acompanham a nossa programação da UpTV sabem que estamos aí começando, né? O programa Sind Solution. O programa Sind Solution, ele tem 4 quadros: o quadro de entrevistas, o quadro de debates e discussões. Temos o quadro aí de dicas, também a agenda do síndico e também o momento jurídico. Tudo isso você vai ver aqui no programa Sind Solution. E agora, no programa da entrevista, nós trouxemos aí grandes profissionais, né? Que vai falar de um assunto
realmente bem interessante, super curioso, tá bom? Vamos apresentar então agora os nossos convidados deste quadro de entrevistas. Começando pela Ângela Pugliese, ela que é diretora executiva da ONG Mestres da Obra. Muito boa noite. Fala no microfone para mim. Boa noite. E também o Alexandre Coraza, ele que atua na área de música, arte, e ele também é educador da ONG Mestres da Obra. Boa noite. Alexandre, muito prazer em conhecê-los. Boa noite, o prazer é todo nosso aqui de estar com vocês. E vamos falar, então, vamos conhecer o trabalho, né, esse lindo trabalho que é feito pela ONG Mestres da Obra, pelo nosso apresentador, Mauro Andrietta. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos, aos nossos convidados, boa noite, gente. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que eu entendo um pouquinho, né, que é obra, né, que é a construção civil, que é a minha formação. E temos duas pessoas aqui que fazem um trabalho muito bacana, que vocês vão conhecer hoje, e trabalham com a vida que tem por trás das obras, né? A vida das pessoas envolvidas, né, nesses prédios maravilhosos, nessas obras enormes, enfim. E que são pessoas muito interessantes. E essa ONG, ela foi justamente idealizada nesse sentido, né, de você conseguir mostrar um pouco mais dessas pessoas, desses seres humanos aí tão interessantes que trabalham nessas obras pelo Brasil afora. Nós estamos há 15 anos, né, no mercado. Começou com um pequeno projeto dentro de uma empresa e cresceu tanto que se teve o próprio corpo e se transformou numa ONG, né? E realmente a gente começamos com um projeto de arte dentro dos canteiros e hoje trabalhamos mais na humanização dos colaboradores da construção civil. O que é interessante, né, Angela, que a gente estava conversando um pouco do programa e dizendo que é um universo fantástico que pouca gente conhece, né? E o que é ruim, né, no Brasil, poucas construtoras, poucas empresas na área de construção civil se interessam de fato para esse nicho importantíssimo, né, de mercado e que é interessante, com arte, né? E esse projeto que vocês já estão... Quanto tempo vocês estão? 15 anos. São 15 anos, né? Ele foi mudando ao longo do tempo, né? Eu estou me falando, vamos começar assim, como é que ele se mantém, né? Como é que é a estrutura? Você faz hoje, você está mais voltada para a área administrativa, inclusive, dessa ONG, né? Isso, eu fiz parte já da educação, né? Estive à frente dos canteiros de obra. Hoje eu estou mais na parte administrativa. Nós trabalhamos com patrocínio mesmo, né? E somos OCIP, Organização Civil de Interesse Público. Então, também captamos através da Rouanet, através do PROAC. Vocês têm alguns incentivos, né, para manter esses projetos, porque não dá... Só patrocínio limita bastante, né? Limita um pouco. Mas temos construtoras com a gente, parceiros que estão com a gente há 10 anos, 4 anos, 5 anos. E numa época, viu, gente, que a construção civil, não sei se vocês sabem, mas é o grande termômetro de todo o mercado nacional, de toda a indústria, é o mercado financeiro do Brasil, a gente mede pela construção civil, porque infelizmente é a primeira que tem o problema e a última que se levanta, né? E a gente tenta fazer isso, eles tentam fazer isso com arte. Me fala um pouco mais como é que funciona isso, qual é o objetivo da ONG, como é que acontece isso, como é que se instala, é uma coisa que você contrata, é uma coisa que você propõe, como é que funciona o primeiro acesso à ONG e aos serviços que vocês prestam? Nós temos o nosso diretor institucional, o Arthur Pugliese, que ele procura os clientes, né, vai bater na porta, vai insistir, vai mostrar o trabalho. Depois disso, a segunda etapa, sendo aprovado, nós entramos para o canteiro de obra e montamos
ou um ateliê. Depende, cada construtora tem a sua personalidade. Vocês se adequam com, por exemplo, cada projeto é específico para ser desenvolvido em cada construtora, em cada tipo de obra. Existe uma diversificação nessa abordagem, vamos dizer? Existe, por exemplo, qual o estágio que a obra está? Se está na fundação, se está no acabamento, isso tudo é importante, né? Se já temos o local para ficar, ou se são apenas os circuitos culturais, como nós chamamos, né? Que até o Coraza pode explicar melhor, porque ele está trabalhando com isso agora com a gente, né? Mas, assim, cada obra tem a sua personalidade. E quem escolhe isso? Por exemplo, é a ONG que propõe um tema, né, de abordagem, ou é uma coisa feita em conjunto com a própria obra? Não, a ONG que propõe. Nós temos todo um estudo, uma coordenação didática por trás, todo um estudo com os arte-educadores que montam um projeto e levam para o canteiro de obra. E agora eu vou falar com o Alexandre. Alexandre, me diz um pouquinho, você está diretamente no canteiro, né? Isso. E como é que é a sua visão desse projeto? O que vocês propõem? Você está me falando que vocês têm hoje uma tendência, né, anual, que vocês planejam a abordagem dessas campanhas dentro dessas obras, né? Como é que funciona tudo isso? Como a Ângela falou, né, existe todo um estudo por trás disso, isso amplamente discutido entre nós também, e sempre a gente busca um tema, normalmente, para se trabalhar, né? Isso até em virtude do que a gente já vem dos anos anteriores, né? Colhendo também dessas experiências e somando isso, e a gente vai lapidando isso e aí chega num tema. E aí, em função desse tema, a gente bola todo o projeto, principalmente daquele ano. E aí, então, a gente vai fazendo as adequações, como a Angela falou, depende do estágio da obra, enfim, mas sempre baseado no mesmo tema. Quer dizer, tanto pode ser uma oficina de arte, como música, que é o seu caso, né? Sim. Vocês têm toda a abordagem em cima de arte, de alguma forma de arte. Isso. Inclusive, nesse ano, essa abordagem ela ficou até mais coesa, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tinha trabalhando as áreas segmentadas. Então, falava artes plásticas, música, teatro, e esse ano a gente resolveu fazer um pacotão, né? Então, as oficinas hoje não dá para dizer, isso nesse projeto desse ano, não dá para dizer que é uma oficina de música, uma oficina de artes. Não, é uma oficina... de artes. De artes, De artes. Mas assim, não tem uma segmentação. Hoje nós vamos falar sobre música, amanhã nós vamos falar... Não. Antes de a gente entrar nessa parte prática, eu quero saber como é que funciona na prática, na obra. Uhum. Mas você está me falando que vocês... de uma abordagem muito interessante de vocês, que é a biografia de dentro da obra, ou seja, dos funcionários, nossos queridos peões de obra, que são pessoas incríveis, gente. É que vocês, a gente nessa correria do dia a dia, a gente pensa que o prédio ele aparece pronto, mas na verdade não. Existe um processo muito complicado que envolve uma quantidade de pessoas enorme, uma quantidade de especialidades enorme, né? E que são pessoas que muito interessantes, artisticamente falando, né, Alexandre? Sem dúvida. Essa foi a nossa grande surpresa, inclusive. A gente, não menosprezando, mas a gente se surpreendeu com o que a gente foi encontrando no transcorrer desses anos todos, de vivência mesmo dentro do canteiro. Essa experiência de biografia é uma coisa de agora. Assim, esse, na verdade, atual. é o tema desse ano. Tá. Né? Então, assim, a gente tratar da biografia desses operários, né, de uma forma muito pessoal e individual, né? Trazer com que eles falem, porque isso a gente nunca tinha feito de uma forma mais direta, né, da vida deles, da história deles, né? O que a vida deles, né, eles têm a contar para nós. O que a curiosidade que você falou, né? São pessoas fantásticas que ficam escondidas atrás de paredes de concreto e pouco a gente sabe deles, né? E aí a gente se deparou com uma situação, nossa, pelo amor de Deus, isso a gente precisa levar mais a fundo mesmo.
anos, né? Já passaram pela ONG, ou que vocês pretendem ainda? Como que é esse processo? Vocês contabilizam isso? Já tem ideia disso? Quantas pessoas? Aproximadamente 7.000. Meu Deus do céu. 7.000 operários da construção civil. E trabalhando sempre nesse mesmo segmento, assim. Nesse mesmo segmento, né? Algumas ações abrangem mais pessoas, porque pode ser que nós já levamos peças de teatro para dentro do canteiro de obras, já montamos cinema dentro do canteiro de obras. Então, isso abrange um público maior, né? Não é só o que vai para o ateliê. E qual é o resultado que você vê na mudança de comportamento deles a partir do momento de arte, assim, trabalhando com arte? Você vê diferença nisso? Qual? Alegria. Ser humana. Né? Alegria. Muda a rotina do canteiro de obra. Eles passam a enxergar os materiais de uma outra forma, porque eles trabalham com os mesmos materiais há anos. E aí ele vê um pedaço de ferro com um pedaço de cano que pode fazer uma música daquilo, ou colorir um pedaço de madeira e colocar na parede da casa dele, relendo. Eles saem do canteiro sabendo quem é Tomiotaki, sabendo quem é Cláudio Tosi, né, e tantos outros artistas. É um aprendizado, né? É um aprendizado. O que eu acho que melhora bastante também, eu já tive experiência em obra, grata experiência de trabalhar com algumas dessas escolas, né, enfim, de arte. O que é muito legal, autoestima, né? A autoestima melhora muito, né, começar, porque a cultura ela dá autoestima para a pessoa, e a produtividade, a felicidade em trabalhar. A obra, o trabalho na construção civil, ele é um trabalho muito desgastante. Ele é fisicamente desgastante, né? E emocionalmente também. Então, quando você entra naquele processo de produção de construção civil, o trabalhador da construção civil ele fica muito bitolado. É uma grande causa de acidentes, inclusive em obra. O cara automatiza aquelas funções, né? E ele não tem mais nada. Ele está ali, a grande maioria das vezes são pessoas que não são da região, vêm do Nordeste, principalmente aqui na capital, longe da família. Eles convivem durante anos ali naquela obra, se a obra é grande, dentro daqueles alojamentos com outras pessoas de outras cidades. E a diversão é pouca, aí começa a bebida é muita, e aquilo. Então, esses trabalhos, eles direcionam essa energia para uma coisa legal, uma coisa produtiva, que é a arte, né? A arte é muito bacana. Eu acho... Assim, qual foi uma das ações que você fez que mais te marcou, assim? Olha, são lições diárias que a gente leva, tá? Então, vou resumidamente contar a história de um servente que foi para a aula e, quando eu cheguei com os pincéis e com a tinta, ele não queria de maneira alguma pegar no pincel. Falei, ok. Quando estavam todos distraídos, eu chamei ele de lado e falei, mas por que você não quer? Ele falou assim, porque eu não sei pegar no pincel, eu sou burro, isso, aquilo. Eu falei, como assim? Ele falou, porque eu não consigo. Eu falei, ok. Então, estava um dia de chuva, aí eu peguei um pedaço de papel, de cimento, falei para ele, pisa ali naquela poça de lama e pisa no papel. De novo, pisa na poça de lama e pisa no papel. Esperamos secar. Eu falei, olha aqui a sua pintura. Na próxima aula, ele já estava com o pincel na mão. Tá vendo? Então, é uma questão de realmente autoestima, de ser valorizado, de entender que aquilo que ele faz, ele não é menos nem mais que ninguém. Simplesmente é se libertar dos conceitos, das crenças que foram colocadas. O profissional da construção civil no Brasil é muito pouco valorizado, né? Porque a construção civil no Brasil ainda é muito artesanal. Né? Com mais a tecnologia está vindo, lógico, é normal, mas ainda é muito artesanal. E o profissional ele é pouco especializado, né? Então você vê poucas construtoras ainda dão cursos de especialização, se preocupam com a autoestima, que vai reduzir acidentes em obra, que vai reduzir uma série de problemas. E isso daí é muito interessante. Nós temos, Liana, nós temos um grande parceiro nosso que investe bastante, estava comentando com eles,
que é a MB Gust, né? Eles investem muito, a gente teve a conversa com o Dr. Milton, com a Roberta, eles trabalham com muita responsabilidade social, eles trabalham com o profissional da obra, com o entorno da obra, você fala que vocês já trabalharam também com o entorno, que é muito importante, ou seja, eles fazem todo um trabalho de dentro para fora, desde os profissionais dentro da empresa até na obra em si, com os funcionários da obra. Isso é muito interessante. Eu queria saber do Alexandre, como é que... Vamos falar mais especificamente. Então, você está falando com música, né? Como é que seria na prática um projeto desse? Me explica um pouco melhor, assim. Como é que funciona isso na prática? Muito bem, contratamos o serviço da ONG. Então, temos uma obra aí, um canteiro grande, sei lá, 100, 200 trabalhadores alojados, e a gente vai começar um trabalho. Como é que funciona? Daí para frente, como é que a gente faz? Bom, vai funcionar muito em função do tema que a gente está adotando para o projeto, né? Então, por exemplo, nesse atual que a gente está fazendo são as biografias, e como eu te falei, esse um pouco diferente, bastante diferente dos outros anos, é uma coisa, é um pacotão mesmo, como eu ele falei. Especifica uma arte em si. Não, né? Esse então, ano não. A bibliografia, então você vai ter gente voltada para música, aí gente voltada para artes plásticas. Então, mas como funciona isso na prática mesmo? Vocês decidem um tema, então biografias, estamos nesse tema. E aí como é que isso desenrola dentro da obra? Eu poderia dizer para você assim, me diga uma música que conte a história da sua vida, ou um momento especial da sua vida. Eu poderia começar uma oficina assim. Você vai fazer um registro individual de cada participante. As pessoas elas se obrigam a participar ou participa quem quer? Não. O funcionário que quer que participe. Se não quiser, tudo bem também. Não, na verdade não existe essa obrigação. Existe o que existe, acho que até também a Ângela pode talvez complementar, mas assim, a convocação da construtora, porque as oficinas são ministradas dentro do horário de trabalho. Então a construtora tem que liberar o operário para participar. Em blocos, normalmente eles fazem isso com turnos, né? Isso. Então assim, convocam essas pessoas e elas, no local determinado, que a gente demarcou para isso, ficam lá no horário marcado e aí a gente começa as oficinas ali. E contando como hora de trabalho normal. Contando como hora de trabalho normal. Interessante. Nessa parte artística, você deve descobrir muitos talentos ali no meio, né? Se de repente acontece, por exemplo, de você se deparar com um grande artista plástico, de repente. Existe um trabalho posterior a isso, fora do canteiro de obra, ou não? Como é que é? Existe. Acho que até a Ângela foi num momento em que eu não estava ainda, mas teve aquele que virou poeta. De criar um interesse mesmo, uma pessoa que gosta da música, se interessou e de repente ela quer desenvolver algum trabalho voltado para a arte mesmo, fora do canteiro. A gente já teve bastante procura disso, assim, de pedidos dos próprios operários, de continuar, continuem com isso, a gente quer... Porque o que acontece, né? Muitas vezes é um número determinado de oficinas. Né? Então não é uma coisa que... mas porque é uma descoberta ali, um momento de descoberta para cada um, de não é uma coisa que vai a obra toda, todo período? Não, é periódico. Você contrata um X número de aulas, vamos dizer assim. Exatamente. Oficinas. Um projeto mesmo montado, aí personalizado, tudo bem, segue um tema, mas personalizado para aquilo. Porque o ideal seria que fosse full time, né? Então, esse é o grande pedido que a gente já teve várias vezes. Não, continuem, a gente quer. Não, é full time, eu estou dizendo da construtora. Sim, então. Mas aí, às vezes, a gente fica limitado à vontade da construtora. Então, mas quem decide isso é vocês com a construtora em si. Sim. Né? Sim. Então, porque elas não conseguem... Por exemplo, nunca aconteceu de vocês fazerem um teste com X número de oficinas e, de repente, a construtora achar, não, isso é porque eu acho que isso full time, durante todo o período da obra, é extremamente produtivo, né? Para a própria construtora, imagino. Comigo já aconteceu. No ano retrasado, se não me falha a memória, nós tivemos um projeto, e aí foi exclusivo de música, inclusive, naquele ano. Fizemos lá um número determinado de oficinas, depois teve um pedido, que veio dos operários, mas a construtora abraçou a ideia, e nós prolongamos isso. Porque hoje, se você for pensar,
uma obra de um prédio normal, médio porte, você leva 2 anos, 3 anos, né? Quer dizer, você fazer uma coisa muito pontual, acaba se perdendo na história da obra, né? Eu acho que seria legal se isso fosse uma prática constante, né? Essa é a nossa grande luta para ver se a gente conseguia implantar essa ideia, né? essa mentalidade. Só uma última perguntinha. Quando a construtora se interessa por isso, vocês têm um incentivo de leis rouanês, etc. Qual é o custo? A construtora entra com que custo, Angela? Qual é o custo? Ou seja, eu estou numa construtora, quero fazer. Eu não faço porque é caro, eu não faço porque... Como é que funciona isso? Exatamente. Não, é acessível e tudo é conversável, porque o dinheiro não sai da construtora, sai da obra, geralmente, né? Então, existe um investimento, tá? Existe também a questão da doação, se ela é lucro real, ela tem um desconto, né? De ICMS, aquela coisa. Sim, que é aquela coisa da Lei Rouanet e tal, que tem um desconto. Rouanet ou porque somos OCIP, né? Tá. E assim, o não fazer o projeto, o que acontece? A pessoa, a engenharia é uma correria danada. Então, às vezes, o engenheiro não quer se comprometer um pouco com o tempo dos seus funcionários, né? Entendi. Mas, geralmente, é aceito pela construtora. E a construtora leva para o engenheiro e falou, não, nós queremos o projeto, nós vamos fazer. E tem também a questão de ganhar prêmios, né? Prêmio Top Imobiliário, que já ganhamos 3 vezes para 2 construtoras, no quesito responsabilidade social, né? Então, até essas construtoras descobrirem, né, irem avançando, evoluindo na questão social, não é questão de valores, de preço, e sim de mentalidade, de evolução, né? Olha, eu quero dar um recado a todas as construtoras, assim, a responsabilidade social é uma coisa, primeiro, que politicamente correta. Eu acho que credencia, enaltece qualquer nome de construtor nesse país. Eu acho que esse país precisa de investimentos nesse segmento. Nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com resultados, com a prosperidade de um setor extremamente significativo. E eu torço muito para que vocês consigam ampliar isso, não só para mais construtoras, como nas próprias construtoras, né? Que isso se torne um hábito, que isso é uma coisa importante, né, Eli? Comentando aqui, estava até pensando exatamente isso, porque as construtoras, até as incorporadoras, indústrias que estão nos assistindo, né, fica aí uma grande informação para vocês e uma dica, né, para que vocês venham realmente ter essa conscientização, né, e buscar realmente projetos como o de vocês para possa agregar de uma forma produtiva, porque o trabalho que eles fazem dentro da obra, com certeza os peões da obra vão sair muito melhores do que quando começaram, né? Então eu acho que só vem agregar, né, de todas as formas, de forma muito positiva, com certeza. Isso aí eu acho que é importante, porque vocês vão perceber uma coisa, é um pequeno investimento por retorno que se tem, mesmo financeiro, na produtividade da sua obra, da sua mão de obra. E é um diferencial, né? Acaba se tornando um diferencial. Você realmente está plantando uma melhoria de qualidade de vida. Qualidade de vida. Não só para aquele cara que está ali, mas ele leva aquilo para casa dele, é uma semente que se planta, ele leva aquilo para casa dele, ele leva aquilo para a família dele, que vai valorizar a arte, vai valorizar sair um pouco do dinheiro pelo dinheiro, e as coisas passam a ter, deixam de ter preço, passam a ter valor, que é o que nos importa, né? Então é isso aí. Fica e sempre, claro, gente séria, né? Para fazer um trabalho sério como é a ONG de vocês. Meus parabéns, a gente fica muito feliz. Muito obrigada pela participação, por terem nos chamado.
Imagina, um grande prazer. Viu? Obrigado, Angela. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Alexandre, eu sou fã de arte de qualquer espécie, né? Eu acho importante. E você, parabéns pelo seu trabalho, junto Obrigado. com a ONG também. E espero que tenhamos aí boas notícias em breve de vocês, né? Estaremos aqui sempre para dar esse recado que vocês quiserem dar, estamos por aqui. A gente agradece muito o espaço de vocês. Sempre, sempre, sempre falar de arte é um prazer. E, nossa, o espaço que vocês abriram para nós aqui é fundamental e a gente adora. Muito obrigado mesmo. No ABC, no Brasil, no mundo, e que vocês, né, sejam um exemplo para muitas outras ONGs que estão aí para se formar, que vocês continuem levando essa arte, essa música, essa cultura, né, para milhões de trabalhadores aí que sofrem, né, também, que não é fácil, ser um peão de obra não é fácil. Então acho que vocês acabam se tornando o trabalho muito mais prazeroso, né. Então parabéns pelo trabalho de vocês, pela ONG, por vocês, né, pela parte de humanização mesmo, né, de construírem seres melhores aí daqui para frente. Obrigada, Mauro, né, e ficamos aí do Synth Solution.